Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Eu que vos falo, sou o vosso irmão Samuel, servo de Cristo. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho, meus irmãos, sobre os falsificadores da palavra de Deus. Conforme está escrito aqui no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, verso 17. Estarei fazendo a leitura. Se o irmão quiser acompanhar na vossa Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, meus irmãos. Assim está escrito a palavra de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Glória a Deus, graças a Deus pela palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ensina aqui através das suas cartas, e aqui carta de Coríntios, aqui o apóstolo Paulo vem falar, meus irmãos, a respeito dos falsificadores da palavra, também conhecido como os falsos profetas, também conhecido como anticristo, porque todo aquele que falsifica a palavra de Deus, falsifica a palavra de Jesus Cristo, ele é um falso profeta, ele é um anticristo. Ele é um opositor a Deus. Ele não aceita a verdade de Deus, ele não aceita Cristo, não aceita a divindade do nosso Senhor, e assim ele se torna um opositor, conforme as Escrituras. E aqui eu venho falar contigo a respeito dos falsificadores da palavra de Deus. Quantos e quantos, meus irmãos, têm falsificado a palavra de Deus? E muitos conhecem, muitos que estão aí à frente das igrejas, como líder, aí funcionando como liderança à frente do ministério, ou funcionando como pastor à frente do ministério. Também muitos pregadores que pregam aí pelo mundo afora, por todas as partes aí que podem pregar, e eles têm falsificado a palavra. Eles têm adulterado o Evangelho. Porque quando olhamos, meus irmãos, para o Evangelho de Cristo, aqui também no livro de Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, vou estar lendo também, eu gosto de estar mostrando dentro da guia bíblica, porque temos que provar a verdade. E a verdade se prova dentro da Escritura. Então aqui, meus amados irmãos, o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, olha o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo dizendo: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, conforme vimos aqui, meus irmãos, o foco do Evangelho é pregar e mostrar Cristo, pregar sobre Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não foi ter com os irmãos com palavras de persuasivas, palavras persuasivas, aqui palavras persuasivas. E aqui também, deixa eu ver, nem sublimidade de palavras. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi querer mostrar a sua eloquência, o seu conhecimento próprio, mas aqui ele veio mostrar a Cristo, ensinar a Jesus Cristo. Porque hoje, meus irmãos, o evangelho está esquisito, o que estão pregando. Na grande maioria, não todos os lugares, não todos, mas a grande maioria está diferente das escrituras, meus irmãos. Porque hoje você encontra diferentes igrejas, vamos dizer assim, diferentes igrejas, e as pessoas procuram lugares que se amoldem a elas, que se enquadra a sua maneira de viver, de se portar. E ali no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, se eu não me engano, está escrito que não
não nos moldemos a este mundo, não devemos nos moldar a este mundo. A palavra de Deus, ela não deve ser moldada a este mundo, mas este mundo tem que se amoldar à maneira da doutrina de Cristo. Não é o Evangelho e a Igreja de Cristo, que somos nós, que é um corpo espiritual, que temos que se amoldar a este mundo. Mas este mundo, que quando fala mundo, trata-se de pessoas, tem que se amoldar ao Evangelho de Cristo, à sua doutrina. Então hoje, meus irmãos, nós vemos um Evangelho diferente. O que nós vemos hoje dentro das igrejas, principalmente, são campanhas com finalidade de assegurar as pessoas ali dentro daquele salão, daquele prédio. Campanha essas com a finalidade de arrecadar benefício financeiro, contribuição de dinheiro. Você não vê campanhas sendo feitas na intenção de aproximar o homem a Deus, vamos dizer assim, espiritualmente ali, campanhas de orações, campanhas de santificação, vamos dizer assim. Você não encontra esse tipo de campanha. Mas hoje você encontra campanhas oferecendo curas e milagres, campanha de 7 semanas, 21 semanas. Eles pegam ali sobre Naamã, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e ali eles elaboram uma campanha de 7 semanas. Também pegam ali sobre a queda das muralhas de Jericó, e eles fazem uma campanha de 7 semanas. Só que ali eles ainda fazem errado, porque se fosse para copiar e se fosse para fazer campanha, apesar que não é para fazer, é antibíblico, Jesus não ensinou ninguém a fazer campanha, nem os apóstolos. A Bíblia inteira você não encontra nenhuma passagem ensinando a fazer campanha. Então ali, meus irmãos, a queda das muralhas de Jericó, ali eles não rodearam apenas 7 vezes as muralhas, eles rodearam 13 vezes. Eles rodearam 13 vezes as muralhas. Você pode conferir lá. Eles rodearam primeiro 6 vezes e depois rodearam 7 vezes, que dá 13 vezes, se eu não me engano. Rodearam 13 vezes as muralhas de Jericó. Ali então eles fazem a campanha, queda das muralhas de Jericó, 7 semanas. Se fosse para ser verdade, teria que ser 13 semanas para poder seguir a guia bíblica, porque na Bíblia está escrito que não é para aumentar nem diminuir, não é para ir além daquilo que está escrito em Coríntios capítulo 4, verso 6, não vá além do que está escrito, e hoje estão indo além do que está escrito, meus irmãos. A Bíblia não ensina campanha, a Bíblia não ensina voto financeiro. Hoje a Bíblia, o Novo Testamento, não ensina dízimo, ensina oferta voluntária, conforme propôs no coração. Pregador, irmão Samuel, mas toda pregação, todo ensinamento você vem falar disto? Meus irmãos, o meu foco é combater os falsos profetas e as heresias e os falsificadores da palavra de Deus. Porque hoje você vê nas igrejas, todo culto eles abrem a Bíblia, principalmente em Malaquias, capítulo 3, verso 8, 9 e 10, para poder falar do dízimo. E ali eles fazem a leitura de algo ali que Deus cobrou do seu povo ali, quando ainda era lá na lei de Moisés. Dentro da lei de Moisés, Deus instituiu o dízimo. Você pode ver em Hebreus 7, verso 5, que somente a tribo de Levi tinha direito de recolher o dízimo dos seus irmãos, das 11 tribos, e era dentro da lei. Ninguém poderia fazer esse serviço, vamos dizer assim, somente a tribo de Levi tinha aval por Deus ali para poder recolher os dízimos. E o dízimo, ele era alimento, era cereais, era da cria dos animais. Como eu sempre tenho explicado, a doutrina do dízimo, ela não se encontra em Malaquias, capítulo 3, verso 8, 9 e 10. A doutrina do dízimo, para você que ainda não conhece Bíblia, não conhece bem a Bíblia, ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 22,
Você vai encontrar também no livro de Levítico 27, verso 30. Você vai encontrar também Deuteronômio capítulo 12, verso 5. Você vai encontrar também em Números capítulo 18, verso 21. Você vai encontrar também Hebreus capítulo 7, verso 5. E tem mais outras passagens. Tem bastante passagens que vêm relatar sobre o dízimo. E então, meus irmãos, eu tenho outros vídeos aí gravados sobre o dízimo, que fala mais sobre o dízimo. Você pode estar entrando lá e pesquisando, porque olha só, o livro de Malaquias, o seu capítulo 1, o verso 1, está escrito assim: ordenança para a nação de Israel. O livro ali, a cobrança está direcionada, meus irmãos, à nação de Israel, ali no Velho Testamento. Não estava cobrando outras nações, apenas a nação de Israel. Então, meus irmãos, precisa se fazer uma análise bíblica, fazer uma exegese bíblica para poder entender para quem é que Deus está falando. Porque até mesmo, vou falar mais uma vez, hoje eles querem o dízimo, querem cobrar o dízimo a qualquer custo. Aí eles falam assim, porque o dízimo era antes da lei, na lei de Moisés e depois da lei. Eles falam que o dízimo é depois da lei. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, verso 4 está escrito que o fim da lei é Cristo. Hoje é muito importante ler o livro de Romanos, toda a Bíblia é importante, mas para poder saber sobre isso, leia o livro de Romanos, o livro de Gálatas, o livro de Coríntios, que vem falar a respeito de oferta voluntária, o livro de Atos também ali no começo, fala de oferta voluntária, que os primeiros cristãos ofertavam voluntariamente, não era taxado um valor. Então, como eu disse, os pregadores, os supostos pastores, eles dizem que o dízimo é antes da lei, porque Abraão deu o dízimo antes da lei. Só que olha só, Abraão, ele foi o primeiro dizimista prescrito na Bíblia. Eles falam que Abel deu o dízimo ali da cria dos animais, mas não tem nada a ver. Então, até mesmo as nações pagãs davam o dízimo. Aí na lei do Senhor, o Senhor adotou esse sistema, colocou como lei para o seu povo ali, para poder manter o sacerdócio levítico, para poder trazer sustento para a viúva, o órfão e o estrangeiro. Isso aí tudo está em Deuteronômio 14, 22 a 29. Então, meus irmãos, o primeiro que dizimou foi Abraão. E como é que foi esse dízimo? Você pode estar estudando lá em Gênesis, está escrito lá, Abraão, ele dizimou sobre os despojos de guerra. Ele foi na guerra contra vários reis para resgatar seu sobrinho Ló. E ali, quando Abraão vinha passar ali pelo território de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão ali ele deu o dízimo dos despojos de guerra, meus irmãos. Não foi daquilo que Abraão plantava e do que ele colhia. E a Bíblia cita que Abraão deu o dízimo uma única vez. Ele deu voluntariamente, ninguém obrigou ele com cobrança, conforme está em Malaquias, que se não der estava roubando a Deus, que se der Deus ia abrir a janela do céu e mandar chuva. Hoje o povo entende isso aí, que Deus vai abrir a janela do céu, eles falam que vai abrir a porta do céu, eles pensam na hora em dinheiro, em riqueza, em carro novo, em casa boa, em receber cura e milagre. E não é desta maneira, ali Deus estava se referindo à chuva. E o próprio Deus enviava o devorador, que era o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, está ali em Joel, capítulo 1, está ali que era o pulgão, a locusta, e o gafanhoto, que devorava a lavoura. Aí se não tinha lavoura, se não tinha pastagem, eles iam perecer, os animais iam perecer. Entendeu, meus irmãos? Então Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra uma vez só. Não foi daquilo que ele plantava, nem do que ele criava. A Bíblia não relata que ele voltou todo ano ou todo mês ali para trazer dízimo a Melquisedeque, porque não era obrigado. E também Jacó, ele fez um voto de dar o dízimo. Se Deus fosse com ele, se ele fosse e voltasse em paz, também está escrito ali em Gênesis, ele daria o dízimo, ele fez esse voto. Foi um voto, meu irmão, foi voluntário também, não foi algo que era obrigado, que se desse, recebia 10 vezes mais ou 100 vezes mais, igual
os pastores pregam, e que se não desse receberia punição. E a Bíblia não cita também que Jacó, ele continuou dando o dízimo. Ele diz que daria o dízimo se Deus fosse com ele. Deus foi com ele, graças a Deus. E a Bíblia não relata que ele deu o dízimo, porque até mesmo, onde é que ele ia dar o dízimo? Estaria dando o dízimo aonde? No altar. Como ali ele fez um altar, eles faziam um altar ali de pedra, e ali oferecia o seu sacrifício ali, que era o seu dízimo, né? De animais ali. Então, se ele deu o dízimo, ele deu desta maneira, ali onde ele habitava, ele foi morar lá na terra do tio dele, a qual ele casou com as duas filhas do tio dele, ali Elia e Rebeca, se eu não me engano agora. Rebeca não, Elia e a outra filha agora, de filhas de Labão, se eu não me engano. É que eu não assim, para guardar assim na memória tudo, tem hora que dá uma falhadinha, a gente esquece, né? Mas você pode estar vendo ali, Jacó, ele casou com duas mulheres, né? Lia e a outra agora eu esqueci o nome. Mas você pode estar procurando ali, que estimula você também a estudar a palavra. Então, meus irmãos, o dízimo teria que ser dado ali, então, em altar, aonde ele habitava ali. Porque até mesmo não havia igreja, não havia os tabernáculos ainda, não havia a sinagoga e nem o templo ainda, que foi lá na frente. Então, meus irmãos, o que acontece? A maioria hoje que você vê, eles estão pregando o dízimo, que não é para hoje, foi para aquela época, para hoje é apenas oferta voluntária, e como eu disse, eu tenho que pregar, toda pregação isso, porque todo culto você vai e você ouve isso. Aí eles usam, Provérbios capítulo 3, verso 9, eles usam para poder dizer que é o dízimo, ali a primícia, e não é. Você vai estudar a Bíblia, você vai ver a festa das primícias ali, e não tem nada a ver com dízimo. Aí eles vão também para a oferta da viúva pobre, eles falam que é dízimo, mas ali não, ela deu tudo que tinha. Dízimo é 10%, teria que ser 10%. Eles vão ali para a passagem, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles dizem também que ali é dízimo, não tem nada a ver com dízimo. Aí eles pegam também Atos 5, passagem de Ananias e Safira, e diz que é dízimo também, não é. Então, meus irmãos, eles usam todo o artifício de pregação para poder dizer que tem que dar o dízimo a qualquer custo. E como eu disse, eles dizem que o dízimo é antes da lei. Sim, o dízimo veio antes da lei de Moisés, aí estabeleceu-se na lei. Aí eles querem dizer que o dízimo é depois da lei, quando começa a graça. Eles usam Mateus capítulo 23, verso 23, ali Jesus, ele repreende os fariseus, repreende o povo judeu ali, que dava o dízimo do hortelã, do cominho, do endro e da arruda, e negava o mais importante da lei, que era o juízo, a fé e a misericórdia. Então, meus irmãos, você que for contestado aí pela sua liderança ou por alguém, dizendo que Jesus prorrogou o dízimo em Mateus 23, 23, aí você mostra a sua Bíblia Sagrada para ele, abre em Mateus capítulo 8, que ali está escrito sobre a cura do leproso. Jesus curou o leproso, e ali Jesus, ele mandou o leproso ir até o sacerdote, e ali então se purificar, fazer a oferta das duas pombinhas, e conforme está ali em Levítico capítulo 14, ali ensina sobre a cura, o ritual da cura do leproso, que tinha que pegar duas pombinhas, oferecer ao sacerdote, ele ia derramar o sangue dela numa bacia com água, e ali então iria aspergir aquele sangue naquela água sobre o que era leproso, e ali havia um ritual então
sobre aquilo ali. Jesus mandou o leproso, o ex-leproso, que havia sido curado, fazer isso. Então, meus irmãos, quando alguém te contestar e dizer que você tem que dar o dízimo, você vai mostrar para ele Mateus, basta Mateus capítulo 8. Pode ser uma pessoa estudada, pode ser quem quer que seja. Quando ele te mostrar Mateus 23, verso 23, ele vai te mostrar, você vai mostrar Mateus 8, aí você fala, então aqui, Jesus também prorrogou o sacrifício da cura da lepra. Só isso aí vai acabar com toda a argumentação dele. Porque para hoje, meus irmãos, é apenas oferta voluntária. Não tem dízimo. Apenas oferta voluntária. Aí você pensa comigo só, ó. Você é inteligente. Pensa comigo. Eles dizem assim, irmão, mas o dízimo é ato de fé. É ato de fidelidade. Aí pensa comigo. É ato de fé e é ato de fidelidade. Você tem que ter fidelidade com Deus. Mas você vai ter fé em algo que não te traz salvação, porque agora chegou o cerne da questão. Pergunta para a sua liderança, para o seu pastor aí, como vocês dizem, assim, o meu pastor, porque pastor é Jesus Cristo. O homem ele funciona como pastor, mas pastor é Jesus Cristo. O único pastor é Jesus Cristo, está escrito em Eclesiastes 12, verso 11. Então você pergunta aí para o seu pastor o seguinte, pergunta para ele, pastor, o dízimo salva? Antigamente, quando o povo não tinha muito conhecimento de Bíblia, hoje já estão adquirindo conhecimento. Os pastores, os pregadores falavam isso, falava essa heresia, que o dízimo salvava, meus irmãos. E falava que a única coisa que repreendia o devorador, que eles endemonizaram os gafanhotos, os insetos, dizendo que é demônio e era inseto, eles diziam que a única coisa que repreende o devorador é o dízimo. Então, eu conheço na Bíblia que a única coisa que repreende demônio é o nome de Jesus Cristo, é Jesus. E aqui eles diziam então que o dízimo estava sendo maior do que Jesus, tomando o lugar de Jesus. E eles falavam que o dízimo salvava. Porém, o tempo foi passando, hoje eles não falam essa heresia. Eles falam que é fidelidade, que é amor, porque Deus já te deu e você tem que devolver agora. Então você pergunta, então o dízimo não salva, pastor ou pregador? Ele vai falar, não, o dízimo não salva. Então por que é que eu vou praticar uma coisa que não salva? Fala para mim. Por que é que eu vou praticar algo que não salva? Não tem nexo nisso. Não tem como, não tem encaixe sobre isso. Se o dízimo não salva, e a oferta também não salva, só que porém eles dizem que não salva, olha só, eles dizem que o dízimo não salva, é ato de fé, fidelidade, é por amor, mas por outro lado, se você não der, você é ladrão. Não é engraçado? Não chega a ser engraçado isso? Se você dá, é ato de fé. Fé não é uma coisa que não salva. Fé em algo que não está trazendo benefício para você. Está trazendo benefício para eles que estão vivendo do seu dízimo. Mas por outro lado, se você não der, você é ladrão. Em muitos lugares você não pode tomar a ceia do Senhor. Por outro lado, você não pode exercer o cargo na igreja se você não tiver em regularidade regular, né, o seu dízimo, se não estiver pagando o dízimo, devolvendo. Você não pode pregar muitas vezes, ocupar ali a dependência, como eles dizem, do altar, que não é um altar, altar era no tabernáculo, e antigamente, e no templo que Salomão construiu, havia o altar de sacrifício, hoje é apenas um púlpito, um tablado, uma plataforma que não tem valor espiritual, é apenas um objeto ali, apenas um móvel. Então, você está fazendo uma coisa que não é necessária, porque não é mais para hoje. E eles dizem que se você não der, você está roubando a Deus e é ladrão. E os ladrões, está escrito na Bíblia, os roubadores não herdarão o reino do céu. Então, meus irmãos, é tempo de acordar. Irmão, mas eu toda a vida eu dei o dízimo e nunca me fez falta. Graças a Deus. Só que a partir de hoje você não precisa dá-lo como dízimo.
dê como oferta voluntária. Olha só, sem esperar receber 10 vezes mais, como barganha, sem querer esperar receber 100 vezes mais, que eles ensinam isso, que você vai prosperar, vai ficar rico, vai comer o melhor dessa terra. E você vê que não é assim, porque você mesmo conhece pessoas que é dizimista há 20, 30 anos e mora de aluguel, não tem nenhum veículo para se locomover, passa uma vida difícil, trabalha de operário ainda, quem sabe ainda é aposentado, recebe só aquela aposentadoria, até hoje não prosperou, porque está querendo barganhar com Deus. E ali então, você vai pegar e não vai dar como dízimo, dê como oferta voluntária. Só que aí também você não precisa que ninguém veja você fazer isso, porque quem sabe você goste de dar o dízimo e ser anunciado o seu nome. Tem lugar que tem unção de dizimista. Geralmente no dia da ceia, chama os dizimistas lá na frente, aí faz aquela apresentação, ungindo eles ali com óleo, que eles dizem que é óleo ungido e não é. E ali vai ungir o envelope, ungir a cabeça da pessoa. E outros lugares tem o rol dos dizimistas, que tem o nome escrito ali, num papel, para todo mundo ver ali. Jesus diz que quando você dá com a mão, a outra não precisa saber. E muitas vezes, quem sabe você gosta disso, para poder se aparecer. Então muda isso na sua vida, meu irmão. Muda isso. Você pode colocar lá como oferta voluntária. Não precisa pôr dentro do envelope para os outros ver e saber que é um dízimo. Você pode colocar ali a sua contribuição ali mesmo, ali na caixa das ofertas, sem se destacar. Ou como hoje a oferta muitas vezes não é em dinheiro, você pode estar ali depositando ali de outras formas, né? A sua oferta ali, sem ser em dinheiro. Então como você oferta ali via Pix, de várias maneiras. Você oferta ali. Então, meus irmãos, o que acontece? Ali você está querendo ser visto, que está dando o seu dízimo ali, que está pegando envelope, colocando dinheiro dentro, campanhas de voto. Jesus não ensinou ninguém a fazer campanha. Imagina só, os enfermos chegavam em Jesus, aí Jesus iria falar para eles assim, ó, eu não posso te curar agora. Você precisa pegar aquele envelope ali, colocar o seu melhor, colocar ali o seu sacrifício, como eles ensinam, diz que é um sacrifício, sua oferta melhor que você tiver. E você precisa fazer uma campanha de 7 semanas, 21 semanas para eu te curar. Aí no fim da campanha, se você não quebrar a campanha, como eles dizem, não falhar, aí eu vou te curar. Imagina Jesus ensinando isso, os apóstolos ensinando isso. Será que Pedro e João, quando chegou à porta do Templo Formosa, aquele homem estava ali pedindo uma esmola, e eles disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, levanta e anda. Será que Pedro e João fizeram ali uma exigência daquele homem fazer uma campanha para ser curado? Não. Era na hora, a cura era instantânea, na hora. Não tinha envelope, não tinha voto, não tinha nada disso, meus irmãos. Então, meus irmãos, hoje nós vemos os falsificadores da palavra. Hoje as pregação, você não vê pregação de arrependimento dentro das igrejas, nem os pregadores que pregam para todo lado. Você não vê esse tipo de pregação de arrependimento verdadeira, você vê pelas ruas. Alguns pregadores que Deus tem levantado que pregam o verdadeiro evangelho, que prega arrependimento, salvação e prega contra os falsos profetas. Mas os pregadores da atualidade e dentro das igrejas, você não vê pregação de arrependimento, de conserto. Você vê as pregações, geralmente eles usam o Velho Testamento, aí eles pegam lá sobre Abraão, que era próspero, Isaac era próspero, Jacó era próspero, Jó foi próspero. Eles pegam ali sobre Davi, que foi próspero, era rei e era rico. Pegam ali sobre Salomão, e assim eles vão pegando essas passagens
E ele dizia assim: ah, mas todos eles foram ricos, agora na minha vez eu vou viver na pobreza? Eles pegam essas passagens para dizer que você tem que ser rico, tem que ser próspero, Deus tem que te honrar. Eles pegam ali sobre os milagres de Jesus, todos os milagres ali eles pegam para fazer campanha da multiplicação dos pães, campanha de Ezequiel 37 ali, que Deus ali fez ali o vale de osso seco ali ser restaurado e tal. Eles falam que Deus vai restaurar a sua vida, assim, assado. Eles pegam ali sobre a pesca maravilhosa, pegaram 153 grandes peixes. Aí, nessa intenção de dizer que você vai vencer, que você vai ter o melhor dessa terra. Eles pegam ali sobre Deuteronômio capítulo 28, que é a promessa de bênção e promessa de maldição. No livro de Deuteronômio capítulo 28, meus irmãos, é o capítulo mais pregado pelos pregadores da teologia da prosperidade. Que do 1 ao 15, Deus promete milagre e bênção para eles. As bênçãos iam correr atrás do povo ali. Se eles obedecessem os mandamentos de Deus, Deus iria colocá-los como cabeça e não como cauda. Eles não emprestariam, teria para emprestar. Não seria estéreis as mulheres, nem os animais. Toda a bênção viria até eles. Porém, do versículo 15, olha aí na sua Bíblia, até o 68, se eu não me engano, são 53 versículos de maldição, meus irmãos. Você já viu algum pregador pregar sobre a maldição de Deuteronômio 28? Capítulo 15 ao 68, você nunca viu, porque ele só prega do 1 ao 15. Aí também no capítulo 27 fala da maldição também, que se não obedecer, vai receber maldição, vai receber doença, vai ser colocado como cauda, vai ser perseguido, todas as coisas que tá ali, mas o povo só quer a bênção, porque os pregadores nunca vai ensinar, esse pregador falso, falsificador da palavra, ele nunca vai pregar a verdade para você. Você lembra que o primeiro que ofereceu riqueza e glória terrena foi Satanás. Quando ele foi ali até Jesus, ele ofereceu riqueza, glória terrena, se Jesus viesse a se render a ele, meus irmãos. Então hoje você vai nas igrejas e a pregação é essa, de riqueza, de prosperidade, pregação de alta ajuda, que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. Só que quando você vai para o Evangelho, você vê ali João pregando, João Batista pregando o arrependimento, o conserto, a vida eterna. Aí vem Jesus pregando a mesma coisa, pregando o arrependimento, o reino do céu, o conserto. Aí vem os apóstolos pregando da mesma maneira. Você vê Jesus ali quando se depara com o jovem rico. Jesus mandou ele vender tudo, distribuir aos pobres. Não que é para você fazer isso hoje, não. Aquilo ali foi para ele, ensinando que o seu amor tem que ser a Deus, a Jesus, e não as coisas materiais. Como está em Mateus 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você vê Jesus ali falando em Timóteo, é a palavra de Deus ali, capítulo 6, versículo 6, ó. Se tiver o que comer, o que beber, que é água, o que vestir, um teto sobre sua cabeça, ficai contente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus irmãos, Jesus, ele ensina na sua palavra também em Filipenses capítulo 4, verso 11, Paulo ele fala ali que ele passou fome, mas esteve bem alimentado, passou frio, mas esteve aquecido, e toda a situação ele passou de dificuldade e de bonança, e no final ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Em toda situação, ele diz que tudo pode naquele que o fortalece, que é Jesus. Quando ele não teve alimento, ele pôde todas as coisas naquele que o fortalece. Quando ele teve fartura, é a mesma coisa. Então é assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Tudo posso naquele que nos fortalece em toda maneira de viver. Seja quando há dificuldade, seja na bonança. Porque viver em Cristo é viver quando há dificuldade, quando há bonança. Porque viver somente na bonança é fácil. Servir a Cristo somente na bonança, quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas servir como Paulo ensinou e como ele padeceu e serviu, é o exemplo para nós. Então hoje, meus irmãos,
o evangelho de Cristo vem pela contramão do que os pregadores, falsificador está pregando, porque eles pregam barganha, ensinando que você tem que fazer campanha, tem que dar dízimo, tem que pegar envelope, colocar dinheiro para Deus te abençoar, para Deus te curar, todas essas coisas. E só lembrando aqui que eles só cobram o dízimo. E diz que é antes da lei, na lei e depois da lei. Mas o sábado é antes da lei, na lei, e depois não continua na lei, porque o nosso descanso é em Cristo. Hoje não precisa guardar o sábado. Hoje nós cristãos não guardamos o sábado. Deus criou o sábado para o seu povo, que foi tirado da terra do Egito, que trabalhava de sol a sol sem descanso. Então Deus ali instituiu o sábado para eles, tá também escrito na Bíblia. Então, meus irmãos, hoje nós não guardamos o sábado. A circuncisão também está em Gênesis capítulo 17. Abraão circuncidou-se, todo o povo ali, e não é para hoje. Hoje a circuncisão é espiritual, é em Cristo. Então hoje eles querem o dízimo, mas aí fala que é na lei, antes da lei, depois da lei, mas aí não quer guardar o sábado e nem a circuncisão, só querem o dízimo porque o dízimo é bom. Porque muitos vivem no luxo, muitos falsificadores da palavra vivem no luxo, vivem uma vida de luxo em cima das ovelhas. Quando a palavra está em Ezequiel 34, ali Deus fala contra os pastores, não deveriam os pastores apacentar as ovelhas, mas hoje as ovelhas apacentam os pastores, eles comem a carne dela, bebem o sangue, como está escrito ali, é figurativo, né? Come a gordura, o leite, usam a lã, usa tudo que a ovelha pode oferecer, e não oferece nada para a ovelha. Então, meus irmãos, eu venho sempre falar sobre os falsos profetas. E eu quero falar, eu tenho um outro vídeo aí que eu já coloquei aí mais curto do que esse. Eu quero falar com você, mais uma vez, que está à frente do ministério aí. Você que é pastor, funciona como pastor. Você que está à frente dessa igreja. Ou até mesmo você que está à frente desse ministério aí, que tem a sede, e você está aí submisso à autoridade do pastor que está na liderança geral aí. Então você que está à frente desse ministério e você está ensinando tudo errado aí. Você está ensinando a fazer campanha, pregando barganha, pregando prosperidade, não prega o arrependimento, não prega contra o pecado, aceita tudo de errado aí, porque você não quer perder o título, nem o cargo, nem a posição, nem a glória humana que você recebe aí. Você não quer sair debaixo da tutela do seu líder aí, e você fica aí nesse engano, e você corre o risco de perder a sua salvação e ainda levar esse povo aí também à condenação. Porque Jesus disse, né, que os fariseus não entravam no reino do céu, nem deixavam o povo que queria entrar. Tanto um quanto a outro iria para a condenação. Se um cego guiar outro, ambos cairão no barranco. Então você que está aí à frente, é tempo de você se arrepender. Você sabe que está errado, você sabe que campanha é antibíblica, você sabe que dízimo não é para hoje, você sabe de tudo isso aí e você não quer obedecer a palavra de Deus, e você vai prestar conta naquele grande dia. E você que está numa igreja aí, que você tem alguém acima de você, você está como segundo, ou você funciona como pastor nessa igreja aí, e a sede está acima de você, saia deste lugar, meu irmão. Sai daí, entrega esse cargo, abre uma igreja você mesmo e comece a pregar o verdadeiro evangelho, e não continue ensinando, você que prega, você quem sabe não é pastor, ou você, vamos dizer que você é um evangelista e prega para todos os lugares que te chama. Tá na hora de você pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que não traz promessa de riqueza, não traz promessa de coisas materiais, mas sim promessa de vida eterna, promessa de salvação. Então é tempo de mudar. E você também, que tem aí a igreja, o prédio que é seu, Deus te deu condição de levantar este prédio e você está aí à frente, e você, até anterior, você falava que era errado cobrar o dízimo, você falava que era errado as campanhas e tudo, e hoje você está fazendo da mesma maneira ou até pior.
Então você se corrompeu duplamente e você também vai prestar conta. Porque para manter a igreja, vamos dizer assim, a despesa financeira, é apenas com oferta voluntária, meu irmão. Conforme está na palavra de Deus. Os próprios membros vão ofertar voluntariamente. Deus ele vai tocar no coração dos membros aí e ele vai ofertar. E se quem sabe aí neste ministério tem obreiros que recebem salário, este salário não pode ser exorbitante, tem que ser uma ajuda de custo para ele viver, para ele comer. Não um salário extravagante, para ele acumular riqueza sobre a terra, ostentar. Porque Jesus não acumulou riqueza aqui na terra. Os apóstolos não acumularam riqueza nem patrimônio. Aí hoje você quer viver desta maneira? Então é tempo de mudança. E os falsificadores da palavra, eles estão crescendo em grande número. Os falsos profetas, falso Cristo, eles têm aumentado. Só que por outro lado também Deus tem levantado os verdadeiros pregadores da palavra dele. Paulo ele diz em Filipenses 1,15 que ele foi posto em defesa do evangelho. Uns pregam por vanglória, por inveja, por contenda, outros pregam em benefício próprio. Mas Paulo pregava em defesa do evangelho e Deus tem nos levantado para poder pregar em defesa do evangelho. Pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o arrependimento. Porque hoje você sai pregando aí, você prega a doutrina de Cristo, aí logo vem alguém e diz, irmão, Jesus é amor, Jesus é paz. Sim, Jesus é amor, é paz, mas ele também é justiça, ele é juízo. Jesus não é apenas Jesus bonzinho que aceita você da maneira que você quer viver, não. Jesus ele disse, eu não vim julgar o mundo, mas a própria palavra vos julga, a própria palavra de Deus já traz julgamento sobre todos nós. Aí a maioria diz assim, não, irmão, mas está escrito lá, não julgueis para não ser julgado. Lá não está dizendo que não pode julgar, leia o texto. Não está proibindo julgar, fazer o julgamento. Aí está dizendo, não julgueis para não ser julgado, porque da forma que você medir, você será medido. Da forma que você julgar, você será julgado. Ali não está proibindo trazer julgamento, porque na Bíblia está escrito, julgai segundo a reta justiça. E também no livro de Pedro, 2 Pedro capítulo 4, verso 17, está escrito que o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa por nós que somos o corpo de Cristo. O julgamento via a palavra, ela vem julgar nós. A palavra ela nos julga. Então, é muito fácil, né? As pessoas pregar o evangelho fraudulento, porque aí não tem perseguição. Está escrito em Timóteo capítulo 3, verso 12, todos que querem viver em Cristo padecerão perseguição. Se você prega a palavra e não tem perseguição contra você, não tem levante, não tem oposição, você não está pregando o evangelho de Cristo, porque João veio pregando a palavra, morreu decapitado. Jesus veio pregar a palavra do Pai, morreu crucificado, foi perseguido, não foi aceito. Os apóstolos, a grande maioria morreu, também executada por pregar a palavra. Quantos e quantos morreram por pregar a palavra? Os profetas, quase todos morreram também assim, de maneira cruel, por poder pregar a palavra. E Jesus disse que por causa dele, por causa da sua palavra, nós seríamos perseguidos. Perseguidos, muitos seriam mortos, seríamos expulsos, seríamos odiados por causa da palavra. Aí hoje você prega a palavra e você é amado por todos, então não é a palavra de Jesus, você está pregando um outro evangelho. O apóstolo Paulo disse, se vier um anjo trazer um outro evangelho, seja maldito. Se ele mesmo pregar um outro evangelho, seja maldito. Então está sendo um evangelho maldito aos olhos de Deus, porque é um evangelho de conquista, de barganha, um evangelho que tudo pode. Estão amoldando hoje, vamos dizer assim, o evangelho e a igreja de Cristo nos padrões mundanos para poder atrair as pessoas. Irmão, tem que fazer assim, campanha de 12 dias, quando começa o ano, para 12 meses de vitória, antibíblico isso. Como é que você pode, eu falo com você que faz isso, como é que você pode estimular uma campanha
com promessa de 12 meses de vitória se você não tem condição de tornar um cabelo branco a preto, nem preto a branco. O dia de amanhã não pertence a você nem a mim. Como é que você pode oferecer isso? Garantir isso, que está fazendo 12 dias para 12 meses. Isso é antibíblico, meu irmão. O dia de amanhã não pertence a ninguém. Olha só o que diz aqui em Tiago. Tiago, capítulo... Deixa eu só conferir aqui. Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Deixa eu achar aqui. Tiago 4. Versículo... Passa Hebreus. Aí vem Tiago. Capítulo 4. Olha só o que diz a palavra de Deus. Você está indo contra a palavra de Deus. Você é um falsificador da palavra de Deus. Tiago 4, verso 13. A fabilidade dos projetos humanos. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha só, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Olha só como é a palavra de Deus e a linguagem que devemos usar. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Tal glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Como está também em Provérbios 27, 1. O dia de amanhã não pertence a nós, irmãos. E como hoje você oferece um plano desse de conquista e vitória para 12 meses, você é um anticristo, é um falso profeta. Você está indo contra a palavra de Deus, fazendo essas campanhas, você oferecendo essas coisas aí para o povo. Então você tem que mudar. Você está falsificando a palavra de Deus. Então, muitos não querem obedecer a palavra de Deus. Eles se rebelam contra a palavra de Deus, fica nervoso, quer brigar, quer xingar. Até mesmo uma pregação como esta aqui, meus irmãos, a gente coloca ali no YouTube e rapidamente alguém vem contestar, querer nos tirar a pregação. E eu venho dizer, você que anda querendo combater contra a palavra de Deus, você está combatendo não a mim. Você está combatendo não os pregadores da verdade, você está combatendo, querendo combater a Deus. Você se lembra lá em Atos, quando os apóstolos foram pregar e eles foram chamados perante as autoridades, e eles ali disseram que eles não podiam pregar a Cristo, e eles disseram, a nós importa obedecer a Deus do que aos homens. E ali se levantou Gamaliel e disse assim, se esta obra é de Deus, ela prevalecerá, mas se não é, ela vai parar. E vocês estão querendo combater contra Deus. Então, você que se levanta, se opõe a esse verdadeiro evangelho, porque eu não venho falar nada de mim, é tudo conforme a Escritura. Eu sou muito simples, não sou uma pessoa estudada, falo um pouco atrapalhado, erro nas palavras, porque eu não sou perfeito. Porque até mesmo se eu viesse aqui falar bonito, não ter erro nenhum, e eu começar a querer me crescer, me vangloriar, ia ficar inchado. Então Deus, Ele nos faz assim, e nós somos, erramos, tropeçamos, porque senão nós vamos querer achar que nós somos bons. E Jesus disse, não há ninguém bom além do Pai. Nós vamos começar a achar que é de nossa próprio poder, vamos dizer assim, né, de nosso próprio mérito. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, de mim mesmo eu não tenho nada, meu irmão. Eu estou aqui porque Deus permite o fôlego de vida, e Deus, Ele nos amou primeiro, antes de nós existir, Deus nos amou, porque Ele já sabia da nossa existência, tudo é por Ele e para Ele. Então, antes de nós conhecer a Deus, Deus já nos amou primeiro. Por isso estamos aqui, pela permissão dele. E eu venho aqui anunciar a palavra de Deus.
Então sempre há levante, a gente coloca um vídeo de pregação e logo alguém já quer impedir, quer tirar, quer barrar, quer contestar, mas eu digo que você está querendo combater a palavra de Deus. Você não está se levantando contra mim. Você se lembra lá quando o povo se levantou contra a palavra que o profeta Samuel anunciava? E Deus disse, eles não estão se levantando contra você, Samuel, o profeta, eles estão se levantando contra mim. Então, desta maneira, se eu não puder pegar a palavra, Deus levanta 10, levanta 100. Você se lembra lá que Elias falou assim, só eu restei de profeta? E Deus falou, não, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobrou a Baal. Então é desta maneira, meus irmãos. Deus não depende de mim para poder pregar a palavra, eu sou apenas uma ferramenta aqui, um escravo de Cristo. Se eu não puder pregar, Deus ele levanta 100. Quem sabe você consegue combater a mim, me tirar do canal. Mas aí Deus levanta 10, levanta 100, levanta 1.000, levanta 7.000, o tanto que Ele quiser, até você mesmo se converter, porque você também pode se converter também. Precisa nascer de novo, nascer em Cristo, ressuscitar em Cristo, porque está morto na prática do pecado e da heresia. Então, meus irmãos, vamos ficar com essa palavra. Você que tem mais alguma dúvida, você pode entrar aí no meu canal, tem várias pregações. Você procura aí aquilo que você tem dúvida. E também, se quiser, deixe no comentário aí aquilo que você queira que eu possa ajudá-lo, trazer aqui um estudo da palavra, um ensino. Amém? Fica todo com Deus, fica todo na paz, em nome de Jesus.